Oitava rodada do Brasileirão, jogos de sábado encerrados. Tivemos 4 vitórias, 1 empate e 14 gols. Vamos mostrar aqui os gols e falar um pouquinho desses jogos. Vem comigo! Fala mesmo, galera, vem chegando, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos falar de Fortaleza que goleou o Juventude, Corinthians que perdeu para o Mirassol, ainda o Memphis dando uma cavadinha no pênalti e errando ainda e criando tumulto, e o Arrascaeta ampliando a artilharia, conseguindo a vitória para o Flamengo em cima do Bahia. O primeiro jogo de sábado foi Fortaleza e Juventude, onde o Fortaleza deu um passeio, ganhou de 5 e podia ter ganho de muito mais se não fosse o Vinícius, goleiro do Juventude, e se não fosse as bolas na trave, bola para fora. Teve muita chance e dominou o jogo inteiro. O Juventude, irreconhecível em campo, não conseguiu criar, não teve jogadas, acho que teve umas 2 ou 3 finalizações no máximo. O Fortaleza não deu chance nenhuma para o Juventude, foi para cima mesmo. E logo aos 3 minutos de jogo, Juan Lucero abre o placar fazendo 1-0 para o Fortaleza. E o primeiro tempo ficou assim nesse 1-0. No segundo tempo que começou a chuva de gols, a chuva de lances. Aos 18 do segundo tempo, o Marinho faz uma bela jogada, passa pelo zagueiro, passa pelo goleiro, se joga para chutar no gol, corre para comemorar o gol, mas o gol foi do Breno, que foi o último a tocar na bola, e o juizão deu o gol pro Breno. Aos 37 minutos foi a vez de Pochettino fazer um golaço pro Fortaleza. Com calma, com categoria, ele coloca a bola lá no ângulo, tirando do goleirão do Juventude. 4 minutos depois, bola cruzada na área e Juan Lucero mais uma vez marca o dele, o segundo dele no jogo, o quarto para o Fortaleza. Para encerrar a goleada, aos 43 minutos, depois de 2 defesaças ainda do goleiro do Juventude, a bola sobra para o Caleb de cabeça marcar 5-0 e esse foi o placar do jogo. Fortaleza 5, Juventude 0. Em Salvador, o Vitória recebe o Vasco da Gama, um jogo muito duro, muito disputado. O Vitória ainda perde o Mateuzinho por expulsão aos 33 minutos do primeiro tempo. E com isso, o Vasco da Gama abre o placar aos 42 minutos, com ele, Veguete, subindo na artilharia. No segundo tempo, aos 15 minutos, Renato Kaiser marca e empata o jogo para o Vitória. No finalzinho do jogo, ele de novo, Renato Kaiser, vai lá, amplia o placar, faz 2-1 para o Vitória. Mesmo com 1 a menos, ainda conseguiu segurar até o final do jogo. O Vitória está de parabéns, uma bela conquista em casa contra o Vasco da Gama. Terceiro jogo da noite, Mirassol recebe em casa o todo-poderoso Corinthians. E no finalzinho do primeiro tempo, nos acréscimos, que esses acréscimos, por sinal, tá ficando cada vez maior em certos jogos, não são todos não, mas em certos jogos estão colocando logo no primeiro tempo 8, 9 minutos de acréscimo. O Corinthians se aproveitou disso e o zagueirão Kaká foi lá de cabeça, abriu o placar para o Corinthians, fazendo 1-0 em Mirassol. No segundo tempo, logo aos 5 minutos de jogo, Edson Carioca vai lá, diminui, empata o placar para o Mirassol. Logo depois, aos 20 minutos, Gabriel vai lá, dribla o zagueiro e marca um golaço para o Mirassol, vira o jogo, 2-1 placar em cima do Corinthians. E agora uma pergunta para você, torcedor. Pênalti para o Corinthians, 33 minutos do primeiro tempo, Memphis Depay vai lá, dá uma cavadinha e o goleirão Walter pega essa bola. O que vocês acharam desse pênalti? Para mim, é uma palhaçada fazer isso. Não tem que dar essas cavadinhas, eu não gosto dessa cavadinha. Vem falar que é habilidade do atacante. Não, não é para se aparecer. Vamos fazer a pergunta assim. Se fosse no segundo tempo, se tivesse 2-1 para o Mirassol, você acha que ele ia bater desse jeito? Você acha que ele ia dar essa cavadinha? Eu tenho quase certeza que não. Mas como o jogo estava 0-0 no primeiro tempo, ele foi lá e deu essa cavadinha e acabou criando essa confusão no jogo. O pessoal do Mirassol não gostou, foi lá querer buzinar no ouvido dele, coisa que eu também não acho que tenha que fazer. Não precisa, mas toda ação tem uma reação. Não tem jeito, o futebol é assim, a vida é assim. Mas, na minha opinião, não deveria ter feito essa cavadinha, bate com seriedade, tenta fazer o gol e conquista a galera, não fazendo isso. O Bragantino foi até Porto Alegre enfrentar o Grêmio, um jogo que para mim foi até um pouco chato,
Mas assim, na minha opinião, o Bragantino ainda foi melhor, teve mais posse de bola, o toque de bola do Bragantino tá muito bom de se ver. Os jogadores atacaram mais, tentaram mais finalizações, só não conseguiram definir a jogada, não conseguiram fazer o gol. E o primeiro tempo, quase o segundo tempo todo foi assim. O primeiro gol saiu somente no segundo tempo, aos 42 minutos, com o Grêmio. Francis, ele mesmo, foi lá e abriu o placar no jogo, 1-0 para o Grêmio. Mas 2 minutinhos depois, o Bragantino não desistiu e Isidro Pita vai lá e empata o jogo em Porto Alegre. E esse foi o único empate de sábado, 1-1 Grêmio e Bragantino. Último jogo da noite, o Flamengo recebe o Bahia no Maracanã e logo aos 8 minutos, ele mesmo, Arrascaeta, de cabeça, abre o placar, faz 1-0 para o Flamengo em cima do Bahia. Esse foi o placar final, porém o Bahia jogou muito bem para mim, marcou muito bem. O Flamengo não conseguiu jogar muito, teve algumas chances, mas o Bahia também teve. Então assim, o Bahia se comportou muito bem em campo contra o todo-poderoso Flamengo, que está lá disputando para ser campeão desse Brasileirão. Perdeu, mas jogou bem. Parabéns para o Bahia e parabéns para o Flamengo também. E esses foram os jogos de sábado. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí para mim, se inscreva no canal para receber as novidades, compartilha com os amigos, aqueles que não viram ou que querem rever os gols, e comenta. Claro, sempre comenta aqui no canal que a gente vai estar respondendo. Eu quero muito saber sobre o pênalti do Memphis. Se fosse no segundo tempo, ele ia fazer aquela cavadinha ou não, se estivesse perdendo o jogo? Responde aí pra mim, eu quero saber muito a opinião de vocês, porque aqui a gente fala mesmo. Valeu!